Gente, você sabe que no passado, o Padre Léo, aquele padre famoso por ter criticado Lula, na verdade foi uma crítica contra uma esquerda mais liberal, estilo PSOL, porque Lula é um democrata social. Lula governou como num estilo mais conservador possível. Tanto que ele não rompeu totalmente com o capitalismo. E Padre Léo, naqueles famosos vídeos em que ele criticava Luiz Inácio Lula da Silva, ele não criticava no tocante à questão social. Padre Léo criticou o aborto, porque a Igreja Católica ela tem uma doutrina voltada para a preservação da vida. Então, naquele instante, mesmo na época, as comunidades de base e a Igreja Católica tendo, no entanto, lá na frente, Padre Léo, que era um padre conservador da Canção Nova, ele fez uma crítica veemente a Lula, dizendo que havia uma aprovação ao aborto. Na verdade, nem foi Lula que aprovou isso. Na verdade, isso é uma questão da esquerda no mundo. No mundo. Como casamento homoafetivo também veio... o Brasil foi o 16º país a aprovar. Então, mesmo com uma esquerda conservadora, o PT sempre foi que lutou mais por causas trabalhistas e não por questões mais ideológicas, por assim dizer. Então, o Padre Léo criticou o quê? O direito à vida. No caso de uma criança no ventre da sua mãe. Padre Léo criticou isso. Ele criticou a aprovação do aborto, que seria desconsiderar uma criança na sua concepção, ou nos primeiros 3 meses de gestação. Então, Padre Léo criticou o quê? A destruição da vida. Foi isso que ele criticou. Em um governo de esquerda, consequentemente, criticou Lula, porque Lula era o presidente na época. Porque a Igreja Católica tinha preservação do... No atual governo, prega-se que se preserva a vida, quer se preservar a vida na concepção, mas não se luta para se preservar no ventre, ou a vida após o ventre. Por quê? Porque nós temos
não temos o aborto, pregamos contra o aborto, mas e o ser humano? Então quer dizer que a criança não pode ser morta no ventre da sua mãe. Mas depois de viva, depois de ser um adulto, pode morrer? Se o sentido é de preservação de vida, então nós temos que lutar pela vida em todos os sentidos. Mas o atual governo não prega isso. Ele prega a exterminação através das armas. Prega liberar as pessoas matarem as outras na emoção. Então, se Padre Léo estivesse em vida hoje, porque ele faleceu de câncer, ele seguiria a visão do Papa. Porque o Papa não aprova o governo Bolsonaro. E o Padre Léo seguiria a visão do Papa. Assim como lá atrás ele questionou a questão do aborto, por preservação da vida, foi o que ele questionou do governo Lula. E que todo mundo que é conservador questionou. Porque o interesse era preservar a vida. Era isso. E nesse governo, o interesse também das pessoas é que seja preservado vidas. Mas quando você liga a televisão, você vê que tanto da arma do delinquente como da arma do policial estão sendo mortas pessoas. Nas balas perdidas. Ou balas achadas. Uma hora pelo delinquente, outra hora pelo policial. Na troca de tiroteio. Por quê? Há uma violência desacerbada, uma violência incentivada pelo Estado. E agora está uma guerra entre o governador do Rio de Janeiro e o presidente da República, que eram aliados. E agora o governo federal diz que faz a proteção nas fronteiras para que não entre armas no país. E o governador do Rio diz que não, que há uma influência ou uma infiltração de armas nas fronteiras. Então, há o quê? Há uma destruição de vidas nos dois sentidos. Uma hora pelos delinquentes, outra hora pela milícia, por exemplo. Eu vejo reportagem em que aquele que comanda os delinquentes é um miliciano. E aí? Não é uma vida também? Não são vidas que estão sendo tiradas? Então, ao meu ver, deve-se preservar a vida na concepção e deve-se preservar a vida também da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do velho. Por exemplo, eu vi agora à tarde que um jardineiro morreu por bala perdida da polícia nos tiroteios. Então não há uma ação de inteligência com relação à polícia. Há um estado de
vai surgindo cada dia mais uma intolerância ou intolerância das pessoas com relação ao próximo. Eu acredito que se o Padre Léo estivesse aqui hoje, ele seguiria o mesmo caminho do Papa, que não aprova esse governo e não aprova a destruição das leis. Então, provavelmente, Padre Léo, com certeza, seria contra esse governo atual de Bolsonaro, porque ele jamais aprovaria, assim como ele também não aprovava o aborto lá no governo de Lula. Porque há uma pegada de conservar a vida. Nesse sentido, nós somos conservadores. E conservar a vida se refere a preservar a vida mesmo, de tiros, de bala e de essas coisas, bala perdida, e também preservar a vida no sentido de subsistência. Por exemplo, uma pessoa que não tem emprego, não tem comida, não tem nada, como é que ele vai subsistir? Ele não vai conseguir sobreviver. Se ele não tem um tratamento médico, como ele vai subsistir? Não vai ter condição dessa pessoa subsistir, seja na concepção, como pregava o Padre Léo, seja depois da concepção, seja como criança, seja como jovem, seja como adultos. Não vai ter como ele sobreviver, qualquer pessoa, em que nível for, se não houver ações do governo para preservação da vida. E ele incentiva a morte. E eu acredito que o Padre Léo não concordaria com esse governo. Ele iria desaprovar, como eu também não concordo. E a maioria das pessoas que tem temor de Deus não pode concordar com a destruição do ser humano. Agora, a de expressão, o livre-arbítrio, aí cada pessoa deve ter. Se ele quer ser cristão ou não, aí é problema dele com Deus. Agora, preservar a vida é dever do Estado, seja na concepção ou seja na fase adulta. Fique na paz.